Bom dia, bom dia. Vocês estão bem? Desculpem o atraso, gente. Me atrapalhei hoje. Tudo bem, Laricinha? Eu tô bem, senhor. Ótimo. Que bom. Hoje eu tenho que admitir que foi difícil para acordar. Hoje foi. E, pelo jeito, está sendo difícil para mais gente aí, né? Vocês estão me ouvindo bem? Sim, professor. Bom dia, Caiane. Tudo bem, querida? Professor, bom dia. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, David? Hoje eu dei uma atrasada, viu? Tava difícil acordar. Me atrapalhei um pouco. Você Não, também, não? acontece que isso. Não, acordei cedo hoje. Acordou cedo? Então, desculpa. Acordei. O dia que você Não, acontece, acorda professor, que cedo, eu me isso. atrapalho. Muito bem. Temos 8. E aí, queridos, estudando, muitas dúvidas, ninguém me manda nada, eu tô achando que tá tudo certo, é isso mesmo? Ou vocês Até estão dúvidas eu atrasados? tenho. Como é que é o negócio? O problema é o atraso, nossa. Eu tô organizando umas tabelas ultimamente e, tipo, é bem grande o atraso. Tá bom? Tá bom. Mas não esqueçam que o vestibular é básico, viu, gente? Entendeu? Então não percam tempo aprofundando. É muito mais importante que vocês relacionem do que ser especialista num determinado assunto, entendeu? Então não confundam isso, tá bom? Bom dia, Diego. Belezinha com você? Tudo bem? Oi, professor, bom dia. É Esther. Tudo bem, querido? Tudo bem? Então, eu estava fazendo a lição de ciclos reprodutivos e eu fiquei com dúvida. Pode? Não tem problema. O que eu Eu não vou, entendi. o que eu vou te pedir, se você está com várias dúvidas, não tem problema nenhum. Você me manda a dúvida pelo WhatsApp que eu te respondo, entendeu? Ah, tá bom. Certo? Sem problema. Você fotografa a questão, indica onde está o teu problema, entendeu? Ou fotografa a tua resposta, indica onde está a tua dificuldade, tá bom? Ou faz um áudio, não tem problema nenhum, tá? Você me manda que eu te respondo, tá? Tá bom, professor. Fiquem Obrigada. nada, não fiquem preocupados com isso não. Eu estou aqui para ajudar vocês. Bom, vamos lá, queridos, senão a gente atrasa muito, atrasa mais, eu atrasei com vocês. Então, olha,
Hoje nós temos um objetivo bem claro, bem específico, tá? Que é a reprodução das angiospermas, tá? Então, em relação à reprodução vegetal, você tem alguns conceitos básicos, né? Que vão ser importantes em questões de briófitas, pteridófitas e gimnospermas, tá? Que eu vou recordar hoje, mas existem alguns detalhezinhos. Quando eu falo detalhe, não é um aprofundamento tão grande, não, tá bom? Não fiquem preocupados. Existem alguns detalhes de angiospermas que são importantes. Então, em termos de reprodução, tá? Guarde isso na sua cabecinha, por favor, queridos, tá? Então, em termos de reprodução, né? O grupo vegetal que vocês devem dar uma ênfase maior, um destaque maior, é angiosperma, tá bom? Agora, quando vocês estiverem estudando angiosperma, é fundamental, na medida do possível, né? Na medida do possível, que vocês façam comparações, tá bom? Então, comparar com briófita e pteridófita, que formam um grupo que depende de água ambiental para fecundação, tá certo? E que comparem e que liberam esporos no meio, tá? E que comparem também com gimnosperma, que não tem flor, beleza? E que por conta disso não forma fruto, tá? Então é importante fazer um esforço maior, um investimento um pouquinho maior em ângio, mas comparando, tá certo? Pontos importantes com briófitas, pteridófitas e depois gimnosperma. Combinado? É o que eu vou fazer na aula. Vocês, por favor, trabalhem em cima dos slides e depois em cima dos exercícios. E, queridos, por favor, vocês têm aí o número do meu WhatsApp, mandem as suas dúvidas, tá bom? Eu estou ficando preocupado porque ninguém manda nada. Então, eu estou achando que está todo mundo especialista em biologia. Ótimo, né? Então, por favor, mandem as dúvidas, tá claro? Não tem problema nenhum. Você fotografa a questão, escreve lá, pessoal, dúvida no enunciado, por que não é alternativa tal, entendeu? Qual é o problema na minha resposta, tá certo? Manda um áudio se você tiver com dúvida num conceito, fazendo uma confusão. Por favor, queridos, não me incomoda isso, tá bom? Não fique achando que o Rosa não tem tempo, ele está atrapalhado, vou atrapalhar, entendeu? Vou incomodar ele. Não, por favor, tá certo? Eu vou ficar chateado se vocês não me utilizarem nesse aspecto, entendeu? Para tirar suas dúvidas e entender melhor o curso. Combinado? Certo? Combinado ou não? Tá? Então, ótimo. Bom, queridos, vou começar a aula, então, resgatando uma ideia super importante, que é o ciclo. Então, isto aqui, queridos, é o básico e que apoia todo o outro entendimento que a gente vai falar hoje, tá? Então, primeira coisa importante. Quando a gente fala em plantinhas, são duas fases ou gerações. O esporófito, que é a geração diploide, e assexuada, diploide e assexuada. Por quê? Porque esporo não sofre fecundação. Então, é assexuado. Ele germina, certo? Germina. Muito bem. Então, você tem uma fase ou geração diploide ou assexuada chamada esporófito, que vai sofrer meiose. Preste atenção como eu estou lendo, para você produzir um textinho, tá? Que vai sofrer meiose aonde? No esporângio. Então, o esporângio é um órgão, é uma estrutura do esporófito, onde vai ocorrer a meiose, beleza? E formação de esporo. O esporo vai germinar e produzir a outra geração,
geração haploide e sexuada, ó, porque produz gametas que sofrerão fecundação, tá? É desse modo que a gente lê, tá? Muito bem. Os gametas são produzidos aonde? No gametângio. Então, ó, esporos produzidos no esporângio, gametas produzidos no gametângio do gametófito, tá bom? Muito bem. Gametas sofrem fecundação, a fecundação sempre dá origem ao zigoto, o zigoto sofre divisões e retoma, né, o esporófito. Esse é um ponto. Outro ponto extremamente, mas muito, muito, muito importante, é o tipo de divisão celular envolvido aqui. Então, por exemplo, esporo em plantas é regra, é lei. Esporos em plantas são sempre um produto de meiose, beleza? Então, você vai guardar na cabeça o seguinte: qual é o produto de meiose? Se cair na prova, você vai escrever depende, dois pontos, meiose animal, na gente, gameta. Meiose vegetal, briófita, pteridófita, gímene, ângio, esporo. Certo? Então, a meiose produz gameta em animal, certo? E esporo em vegetal. Tudo bem? Isso tem que ficar muito claro para você. Então, as células produto de meiose são diferentes entre si, tá certo? Então, elas vão promover variabilidade genética grande na geração seguinte. Então, quer dizer, quando eu falo em variabilidade no animal, certo? Ela está associada com reprodução sexuada. Por quê? Porque envolve gameta. E o gameta no animal é produzido por meiose. Beleza? Quando eu falo de vegetal, a variabilidade genética maior está onde? Olha aqui, ó, em quem é produzido a partir do esporo. Os esporos são diferentes, germinam e produzem o gametófito. Então, entre os gametófitos, há maior variabilidade genética, certo? Então, quer dizer, o esporófito sofre meiose, produz esporo, que vai germinar e originar gametófito, tá? Então, na planta, a reprodução assexuada vai originar uma variabilidade maior, certo? Por quê? Porque a reprodução assexuada está associada ao esporo, tudo bem? Então, cuidado, tá sim de aluno que vai para o vestibular pensando o seguinte: reprodução sexuada é legal, porque tem variabilidade. Reprodução assexuada é ruim, porque não tem variabilidade. Beleza? A variabilidade está associada com o quê? Meiose. Beleza? Certo? Meiose animal produz gameta, reprodução sexuada. Meiose vegetal produz esporo, reprodução assexuada. Então, o grande lance que eu tenho que guardar é: variabilidade está associada à meiose. Beleza? Voltando aqui. Então, o esporófito, geração diploide assexuada, produz o quê? Esporos por meiose aonde? No esporângio. Esporos germinam, produzem gametófitos, que é a geração haploide sexuada, que produz gametas por mitose. Sofrem fecundação, dão origem ao zigoto, que vai se desenvolver, né, crescer por diversas divisões celulares e resgatar quem? O esporófito. Tudo bem? Então, esse é o ciclo que tem que estar na sua cabeça. Esse é o ciclo que você precisa fazer um textinho, que você tem que ser capaz de escrever e falar dele, tá bom? No caso da briófita, vamos lá. No caso específico da briófita, qual é a fase duradoura? Vamos lá. A fase duradoura, a fase mais importante é o gametófito. E o esporófito, ele é passageiro, certo? Como a fase duradoura na briófita é o gametófito, você pode concluir que, vamos lá, concluir que, já que o gametófito produz gametas,
A briófita é dependente de água ambiental para a reprodução. Olha lá. Que gametinha, nada. Beleza? Quando você fala de pteridófita, a coisa inverte. Você olha para uma samambaia, você está vendo o esporófito. Então, quer dizer, o esporófito vai ser produzido por esporo, que é lançado no ar. Opa! Então, quer dizer, de briófita para pteridófita, diminui a dependência de água para a fecundação. Por quê? Porque a fase dominante em briófita é gametófito. A fase dominante em pteridófita é esporófito. Tá claro? Mas ambas, briófita e pteridófita, têm as duas fases. Belezinha? Tá? Tudo bem? Ótimo. No caso da gímea e da anjo, a tendência continua. O esporófito é a fase dominante. O que muda de básico, de importante? Duas coisas, né? Primeiro, a gimnosperma e angiosperma não lançam esporos no ar, certo? E a fecundação ocorre dentro de uma estrutura reprodutiva. No caso da gímeno, é a pinha, o estróbilo. No caso da anjo, é a flor. Acabou. Então, gímeno e anjo independem da água ambiental para a reprodução, para a fecundação especificamente. Beleza? Então, a partir disso, certo? Dessa análise simples, né, que você tem que ser capaz de fazer do ciclo, né, a gente vai então para outros detalhezinhos. Então, vamos lá. Pode falar, David. Pode falar, querido. Professor, eu ainda não entendi muito bem a dependência da água na pteridófita, porque a independência em si é na gimnosperma, né? Mas, tipo, qual que é a dependência ainda da pteridófita na reprodução? Na samambaia, o gametófito é uma folhinha pequenininha, muito semelhante a uma folhinha pequenininha, né? Que é o protalo, certo? E a fecundação ocorre nele, né? E para os gametas se encontrarem, depende de uma gotinha, entendeu? Então, você precisa de umidade ambiental, né? Então, só para mostrar rapidinho aqui, para você lembrar. Aqui. Então, o esporo vai dar origem ao protalo. O protalo é pequenininho, tem meio centímetro. Então, quer dizer, é aqui, nessa estrutura, que é o gametófito, que vai ocorrer o quê? Vai ocorrer a fecundação. Mas o gametinha, ele precisa se deslocar. Então, eu tenho a necessidade ainda da água ambiental, da umidade ambiental. Entendeu? É menor do que na briófita, mas existe ainda. Agora, na gímea e na anjo, não tem. Tá bom? Ficou claro? Beleza, valeu, professor. Aham, ficou. Muito bem. Então, queridos, vamos lá. A grande diferença, extremamente importante em anjo, é a presença da flor, certo? Então, a flor, ela vai ter conjuntos de peças. Conjuntos de peças. Esses conjuntos de peças, desculpe, esse conjunto de peças a gente chama de verticilo. Verticilo, tá bom? Então, por exemplo, quando uma flor está fechada, ela é verdinha e ela é formada, né? Você consegue ver várias folhinhas verdinhas. Cada uma dessas folhinhas verdinhas você chama de sépalas. Sépalas. E o conjunto das sépalas forma o cálice. Qual é o nome do verticilo? Cálice. De cada uma das peças que formam o cálice, sépala. Quando a flor abre, ela sofre um movimento de curvatura. E essas folhas verdinhas que estavam aqui formando o botão, elas ficam aqui embaixo. Tá aqui, ó. São as sépalas. Quando ocorre isso, você começa a ver o quê? Outras peças coloridas de modo geral, né? Essas peças coloridas chamam-se pétalas.
e o conjunto das pétalas, que normalmente são coloridas, cor, formam um verticilo chamado corola, tá? Então, o primeiro verticilo é o cálice, formado por sépalas. O segundo verticilo é a corola, formada por pétalas. Qual é a função do cálice? Essencialmente proteção. Acabou. Então, é um verticilo estéril, não está associado com a reprodução diretamente, tá bom? Muito bem. Qual a função da pétala? A pétala, ela pode ter glândulas de cheiro, glândulas odoríferas, né? Certo? Que atraem, por exemplo, insetos e morcegos. Elas podem ter cor, que atraem aves, tudo bem? Certo? Então, quer dizer, elas podem ter na sua base néctar, água com açúcar, que atrai insetos, aves e morcegos, tá bom? Então, quer dizer, as pétalas, a corola, é importante na reprodução? Sim, é importante na reprodução. Diretamente, porque produz células reprodutivas? Não, mas porque atrai agentes polinizadores. Então, a corola é importante indiretamente. Ficou claro isso? Tá? Ela não é um verticilo fértil, ou seja, não está associado a células reprodutivas. Tudo bem, queridos? Tranquilo? Fácil, né? Muito bem. Que mais? Vamos lá. Que mais? Internamente, então, ó, abriu, né? Você teve a curvatura. Aqui, então, sépalas, pétalas. E aqui eu vou ter o quê? Estruturas em forma de filetes, certo? Lá dentro da florzinha. As mais periféricas são masculinas. Cada unidade você vai chamar de estame. Tá aqui, ó, estame. Tá? Cada unidade você vai chamar de estame. Tudo bem? Tudo isso que você está vendo é esporófito. Beleza? O estame, então, vai ter o quê? Um esporângio masculino, que vai produzir o quê? Esporo masculino, que quando germinar vai originar o quê? Gametófito masculino. É a mesma ideia do ciclo, só que aqui eu tenho esporos de sexos diferentes. Difícil a ideia? Não, né? Então, o estame é a unidade masculina da flor, que vai ter o quê? Esporângio, que vai sofrer meiose, produzindo esporo masculino, que ao germinar vai produzir o gametófito masculino. Tudo bem? O conjunto dos estames, como é que você vai chamar? É a parte masculina da flor. Androceu. Tá bom? Bem no meio da flor, de modo geral, o que nós vamos ter? O pistilo. Então, o pistilo nada mais é do que a unidade feminina da flor, tá bom? A unidade feminina da flor. Flores como margaridas têm muitos pistilos, tá? Essas estruturas têm forma de garrafinha, tudo bem? E ficam no meio ali. O conjunto delas, se você tiver uma só, é só ela, se tiver mais de uma, o conjunto, você vai chamar de gineceu. Então, gineceu é a parte feminina da flor. Difícil esquecer? Difícil lembrar? Não. Por quê? Ginecologista, certo? Então, é um prefixo associado a feminino. Tudo bem? Certo? Legal. Muito bem. Do mesmo modo, vou pensar igual, queridos, igual, para não atrapalhar. O estame tem um esporângio, não é isso? Que vai produzir o esporo masculino, que vai germinar e originar o gametófito masculino. Muito bem. No pistilo, o que você vai ter? Você vai ter o esporângio feminino. Beleza? Esporângio feminino.
Muito bem. Abre um parênteses agora. Abre um parênteses, respira e fica calmo. Então, o que que acontece? Como é que chama o esporângio feminino? Óvulo. É aqui que você pode começar a querer se confundir, mas você não vai. Por quê? Porque planta é diferente. Os biólogos, os botânicos, escolheram nomes que não ajudam. Tudo bem, certo? Mas você vai entender que planta é diferente. Então, por exemplo, caiu na Unicamp, né? Caiu na Unicamp, segunda fase. Qual a diferença entre o óvulo animal e o óvulo vegetal? Alô, todo mundo ouviu o que eu falei? Qual a diferença entre o óvulo animal e o óvulo vegetal? O óvulo animal é haploide e é um gameta. Ponto. Tudo bem? O óvulo vegetal é um esporângio. É uma estrutura que vai sofrer meiose e produzir esporo. Opa, se vai sofrer meiose e produzir esporo, ele é diploide. Tá? Então, o botânico deu o nome óvulo, que você está habituado a usar como gameta haploide em animal, para uma estrutura diploide, tá certo? Na plantinha. Ficou claro? Então você não vai confundir, certo, queridos? Não vai, promete para mim. Não vai. Então vamos lá. No estame, você tem o quê? Um esporângio que vai produzir o esporo masculino, que vai germinar e originar o gametófito masculino. No pistilo, você tem o esporângio feminino, chamado óvulo, que vai produzir o quê? O esporo feminino, que vai germinar e originar o quê? O gametófito feminino. Tudo bem ou não? Tudo bem? Eu só estou aplicando o ciclo. Agora, o que é importante saber aqui? Que o gametófito feminino e masculino, eles vão ser formados dentro da própria flor. Por quê? Porque o esporo não vai sair da flor. Então, quer dizer, o esporo masculino, ele germina dentro da própria estrutura masculina, do estame. O esporo feminino, ele germina dentro do próprio óvulo. Tá claro? Certo? Na flor. Entendido isso? Isso é muito importante. Tá bom? Para que você entenda tudo. Fala. Pode falar. Eu sou a Bia. Eu ia pedir para você repetir a parte do esporângio masculino, por favor. Então vamos lá, Bia. Qual é a unidade masculina? Chama estame. O estame, então, ele é uma parte do esporófito, mas é uma parte do esporófito que vai sofrer meiose. Então, é o esporângio. Só que é a parte masculina do esporófito que vai sofrer meiose, certo? Então, você vai chamar de esporângio masculino. O esporângio masculino sofre meiose e produz quem? O esporo masculino. Ele vai ser lançado no ar? Não. Ele vai ficar dentro do próprio estame. E aí? Ele germina e produz o gametófito masculino. A mesma coisa acontece na parte feminina. Como é que chama a estrutura? Pistilo. O pistilo tem um óvulo lá dentro, certo? O óvulo é o esporângio feminino. Vai sofrer meiose, vai produzir o esporo feminino, que germina dentro do próprio óvulo. Então, é uma estrutura diploide com outra estrutura haploide dentro dela. Dentro do próprio óvulo, formando o gametófito feminino. Tudo bem? Esse é o ponto inicial. Vamos explicar um pouquinho melhor para vocês agora. Tudo bem? Dá para progredir? Vamos lá, queridos. Tudo bem? Dá para progredir? Legal. Então, vamos lá.
Então, quando eu falo, vamos lá, queridos, quando eu falo em estame, vamos lá, quando eu falo em estame, você tem o quê? Uma estrutura que parece um filamentozinho, tudo bem? Estrutura que parece um filamentozinho, né? Nós vamos ter a parte que sustenta, chamada de filete, e uma dilatação na ponta, uma dilataçãozinha na ponta, chamada antera. São nomes que vão aparecer na prova, certo? A antera é o local do estame, então o estame é formado pelo filete, que é o filamento, e uma dilatação na extremidade chamada antera. Ponto final. 2 nomes que você precisa conhecer, beleza? E aí o que acontece? Onde ocorre a meiose? Dentro da antera, tá bom? Dentro da antera. Então, dentro da antera existem células mãe, tá certo? Do grão de pólen. Células mãe do grão de pólen. Ou células mãe de micróscopos. Então, é um nome que tem aparecido muito pouco. Estou explicando para você saber de onde vêm as coisas, mas não invista muito nisso. Então, vamos lá. Dentro da antera, vamos lá, dentro da antera, ocorre meiose. Olha lá, queridos, meiose, tá bom? A meiose vai originar o quê? Esporos masculinos. O prefixo micro é masculino. O prefixo mega é feminino. Então, dentro da antera vai ocorrer meiose e formação de micrósporos. Ô, Rosa, traduz o que é micrósporo. Esporo masculino. Tá bom? Ficou claro? Tudo bem? Esses esporos vão sair do estame? Vão sair da antera? Não, não vão. Vão ficar lá dentro. E aí? Esses esporos agora vão germinar. Quando o esporo germina, ele germina por mitose. Então, ele sofre 1, 2 divisões mitóticas. Olha para mim, por favor. O esporo, célula haploide, uma célula haploide, sofreu mitose. Olha lá, 2 células. Sofreu mitose de novo. Ó, acabou. No máximo. Tá? Então, quer dizer, o gametófito, tá ouvindo? O gametófito da angiosperma é tão pequenininho que ele tem 2 ou 4 células, no máximo. Acabou. Como é que eu chamo esse cara? Grão de pólen. Aí está um monte de questões da prova. Então, qual é o erro normal, super frequente, tá certo? Dos alunos? Achar que o grão de pólen é um esporo. Vocês estão entendendo? Todo mundo acompanhando o que eu estou falando? Então, vamos lá. O estame vai sofrer dentro da antera meiose, certo? Essa meiose produz o quê? Esporos masculinos, beleza? Esses esporos masculinos são liberados para o ambiente, germinam dentro da própria antera, tá bom? E aí, vão sofrer 1, 2 divisões mitóticas e vão originar quem? É só pensar. Esporo, quando germina, produz o quê? Gametófito. Então, esse esporo masculino está produzindo quem? Gametófito masculino. Tudo bem? Como é que eu vou chamar esse gametófito masculino, queridos? Grão de pólen. E aí? Vamos lá, dúvidas, gente? Vamos lá, dúvidas? Fala, David. Professor, você pode fazer um comparativo com o grão de pólen da gimnosperma, só para eu me situar melhor? Mesma coisa. Oi? Só que na gímino, você não tem estame. Tá certo? Então, você vai ter o quê na gímino? Na gímino, você vai ter o estróbilo masculino. Dentro dele vai ocorrer o quê? Meiose, certo? Dentro dele vai ocorrer o quê? Formação de esporos masculinos que vão germinar e produzir o quê? O grão de pólen.
A ideia é a mesma. Você entendeu? Então, o grão de pólen é uma estrutura masculina. É um gametófito masculino. É uma das gerações da planta. Entendeu? Certo? A planta não tem duas gerações, esporófito e gametófito. O grão de pólen é uma das gerações, é o gametófito. Tá bom? Aí você pensa assim, peraí, então o grão de pólen vai se reproduzir? Vai. Entendeu? É o grão de pólen, né? Junto com o gametófito feminino, que vai originar de novo quem? O esporófito. Tá? Certo? Agora, esses detalhes, quando aparecem de angiosperma e não de gímeo. Tá bom? Então, fique tranquilo. Tranquilos aí? Tranquilos todos? Aí, o que que vai, preste bem atenção agora, o que é que vai sair, o que é que vai ser liberado no meio, tanto de gímeno quanto de anjo? Grão de pólen. Tá claro, queridos? Grão de pólen. Então, vamos lá. Vamos fazer um comparativo importante agora, né? Como ocorre a polinização na gimnosperma? Mas, Rosa, o que é polinização? É o transporte do grão de pólen, que é o gametófito masculino, até a estrutura feminina. Tudo bem? Como ocorre esse transporte? Esse transporte chama polinização. Como ocorre esse transporte na gimnosperma? Vento. Por que vento? Porque o estróbilo não tem cheiro, não tem cor, não é atrativo, não tem néctar. Então, ele não é visitado por insetos, nem aves, nem morcegos. O vento é que distribui o grão de pólen entre as gimnospermas. Por isso que você tem florestas de gimnospermas com árvores uma do ladinho da outra. Tá bom? Certo? Então, a polinização, isso é ponto importante para a prova. A polinização de gimnosperma ocorre exclusivamente pelo vento. Se ela ocorre exclusivamente pelo vento, como é que eu chamo? Qual é o nome que eu dou? Anemofilia. Beleza? Anemofilia. Filia, afinidade. Afinidade pelo anemo, vento. E aí, vocês estão aí? Tudo bem? Ninguém desmaiou ainda? Tudo bem? Tranquilo? Certo? Ótimo, ótimo, muito bem. Aí o que que acontece, queridos? Ocorreu a polinização no caso da angiosperma. No caso da angiosperma, o que que vai acontecer? Atenção agora, por favor. No caso da angiosperma, a polinização é a mesma coisa. Ou seja, é o transporte, olha para o esquema, por favor, é o transporte de pólen, olha lá, de grão de pólen ou pólen, posso escrever na prova pólen ou grão de pólen, dá no mesmo, é o transporte do grão de pólen da estrutura masculina, ó, do estame, para o pistilo. Tudo bem? Certo? É o transporte do grão de pólen da estrutura masculina, do estame, para o pistilo, que é a estrutura feminina. Muito bem. Olha aqui para o slide, por favor, queridos. Olhem para o slide. Acorda aí. Olha para o slide. Tá certo? O que você está vendo aqui na letrinha A? Olha para mim, por favor, aqui, ó. O que você está vendo aqui na letrinha A? Que o grão de pólen está caindo no pistilo da própria flor. Tudo bem? Como é que eu vou chamar isso? Autopolinização. Agora, olha que interessante aqui, ó. Ó, o grão de pólen está caindo no pistilo da outra flor, certo ou não? Como é que eu vou chamar isso? Polinização cruzada. Muito bem. Qual delas está associada a uma maior variabilidade? Qual? Qual? Ah, e aí?
difícil pra caramba. Qual? Polinização cruzada, beleza? Porque envolve 2 organismos. Tudo bem? Legal. Agora, qual delas é mais fácil de ocorrer? Qual? Autopolinização. Tudo bem? Então, você não vai dar uma despertão, generalizar, preconceituoso na prova e falar assim, não, a polinização cruzada é a melhor para evolução, isso e aquilo. Mal, meu amigo, para com isso. A autopolinização garante o quê? Que a reprodução aconteça mais fácil. Entendeu? Que o processo tenha continuidade mais fácil, que o processo independa de animais. Tá entendendo? Então, quer dizer, é uma adaptação importante? É, lógico que é. Entendeu? Agora, vai ter uma variabilidade menor? Vai. De repente, o ambiente que esse organismo ocupa, ele varia pouco. Então, a variabilidade não é uma vantagem. Entendeu? Então, calma na hora da prova. A polinização cruzada, ela está associada a quê? A uma variabilidade maior. Isso é legal, evolutivamente falando? Lógico que é. Principalmente se eu estiver pensando em um ambiente com muita competição, um ambiente, por exemplo, muito dinâmico, tá entendendo? Por exemplo, vamos lá, por exemplo, uma mata tropical, uma floresta tropical. Você entendeu? Agora, se você estiver pensando, por exemplo, na caatinga, no deserto, a autopolinização, ela é interessante. Você está falando de um ambiente estável, estressante, mas estável, entendeu? Que o encontro de um organismo com outro organismo da mesma espécie é difícil, entenderam? Então, cuidado, sem levar preconceito para a prova, sem, personificar, o conteúdo. Cuidado. Ah, porque eu acho que isso, cuidado. Entendeu, querido? Certo? Então, ficou claro o que é polinização? Então, na polinização ocorre o transporte do grão de pólen da antera até o estame. Esse transporte pode acontecer na mesma flor. E aí eu vou chamá-lo de... Do que, queridos? Vou chamá-lo de autopolinização. Beleza? E isso pode ocorrer entre flores diferentes. E aí eu vou chamar de polinização cruzada. Tudo bem? No caso, vamos lá. No caso da gímeno, também acontece? Sim. Entendeu? Só que aí o que acontece? Ocorre na mesma árvore e não no mesmo estróbilo, na mesma árvore. Então o pólen sai de cima e cai embaixo e poliniza a mesma árvore, ou ele vai para outra árvore. Tudo bem? Certo? Então não existe estróbilo de 2 sexos. Agora existem flores de 2 sexos, flores hermafroditas. A maioria é, inclusive, tá bom? Muito bem, ficou claro? Na angiosperma, então, quem faz esse trabalho? Quem faz a polinização? Vamos lá, queridos. Quem faz esse trabalho? O vento faz? Faz. Os animais fazem? Fazem. Que tipo de animais? Abelha e outros insetos, como, por exemplo, borboletas, tá? Nesse caso, vou dizer que a polinização recebe o nome de entomofilia. Entomo, insetos, tá bom? Entomofilia, filia, afinidade. Olha lá, a abelhinha visitou a flor em busca de quê? De néctar, tá bom? Água com açúcar, que ela usa para fazer o mel. Só que o pólen é nutritivo. E uma parte do pólen que gruda nela, ela come, sem problema, tá bom? Certo? Só que quando ela visita outra flor, o que acontece? Ela leva o pólen de uma flor para outra, né? E aí, esse pólen chega no pistilo da outra flor, permitindo a polinização. Tá claro para todos? Tudo bem? Mesmo? Agora, e se for uma
ave, um pássaro, uma ave de pequeno porte. Estou falando de passarinhos, tá certo? Tá? Não estou falando de aves que voam e que são grandes, estou falando de passarinhos, certo? Ornitofilia. E, no caso de morcegos, quiropterofilia. Beleza? Tá? Então, quer dizer, a angiosperma, ela tem uma parceria evolutiva muito importante com animais. Se tem uma área que eu uso inseticida e a quantidade de insetos na região diminui, o que isso quer dizer? A polinização vai diminuir. E, portanto, a formação de sementes e frutos também. Entendeu? Certo? Bastante importante. Se numa determinada área a quantidade de aves é pequena, né, eu vou chegar aqui à conclusão que a dispersão de sementes, de frutos, tá certo? Polinização também vai ser pequena. Então, diminuir aves é importante entender que vai comprometer diretamente o processo reprodutivo, tá bom? Os morcegos são extremamente importantes na polinização e dispersão de sementes. Nesse primeiro momento, estamos falando em polinização, tá bom? Ficou claro para todos ou não? Tudo bem até aí? Certo? Então, quer dizer, essa relação com animais, ela pode ser estrita, pode ser um vínculo obrigatório. Então, aquela planta é polinizada só por aquele animal poliniza só aquela planta. Nesse caso, você vai chamar isso de quê? Mutualismo. Nós já vimos. Beleza? Certo? Se aquele inseto, né, visita outras plantas e se aquela planta é visitada por vários tipos de inseto, várias espécies de inseto, é um caso de quê? De protocooperação. Benefício para as duas sem vínculo obrigatório. Tudo bem? Tranquilinho, certo? Então, quer dizer, a relação de polinização, ela faz com que entre planta e animal exista um benefício mútuo. Tudo bem? Esse benefício mútuo pode ser obrigatório, e aí você vai chamar de mutualismo. Ele não precisa ser obrigatório, e aí você vai chamar de protocooperação. Pode falar, David, fica à vontade. Professor, eu não consegui entender por que há mutualismo, sendo que, tipo, as próprias plantas conseguem fazer autopolinização, então, tipo, Então, mas é depende. tão necessário. Depende da espécie. Se entre aquela espécie, né, e aquela espécie de planta, aquela espécie de inseto, existe um vínculo obrigatório, entendeu? Ela depende, né, da polinização do inseto, e o inseto só visita aquela planta, você vai chamar isso de mutualismo. Então, você tem que entender a aplicação do conceito. Se é um benefício mútuo para as duas espécies e o vínculo é obrigatório, e o examinador deixou claro isso no enunciado, nem pensa duas vezes, é mutualismo. Entendeu a ideia? Tudo bem? Ficou claro? Tá? Beleza, querido. É isso aí. Tudo bem, então? Tá? Então, isso é bastante importante. Agora, eu tenho que pensar no quê? Vamos lá. O que acontece, né, quando o pólen, prestem minha atenção, por favor. Quando o pólen cai no pistilo. O que acontece quando o pólen cai no pistilo? Tá? O agente polinizador levou o pólen até a flor e ele caiu ali no pistilo. O que acontece? O grão de pólen continua o seu crescimento, tá? Ele continua o seu crescimento, forma um tubo, se alonga. Preste atenção, para você fazer relações. O grão de pólen cresce, forma um tubo. Tubo do grão de pólen. Tubo polínico. Acabou. Agora, você vai falar, poxa, mas tubo? Por que tubo? Por que tubo? Dá uma olhada aqui na estrutura feminina. O óvulo está lá embaixo. As estruturas femininas estão lá embaixo. Isso aqui, gente, é como se fosse uma folha enrolada. Então, quer dizer, o grão de pólen caiu aqui. Olhem para a lousa, não. Olhem para o slide, por favor. Ó. Caiu aqui. E ele vai crescer aqui dentro.
Entendeu? Certo? Ele vai crescer para encontrar a estrutura feminina. Tudo bem? Então, quer dizer, o grão de pólen, quando cai no pistilo, se desenvolve e forma o tubo polínico. Aí, querido, o que acontece? O tubo polínico é a grande estrutura que mostra independência total em relação à água ambiental para a fecundação. Ah, não entendi. Então vamos com calma. O que é o grão de pólen? Com calma, vamos lá. O que é o grão de pólen? Gametófito masculino, certo ou não? Muito bem. Então, quem vai produzir o gameta masculino? O grão de pólen. Então, quer dizer, dentro do tubo polínico, você tem gametas masculinos. E esses gametas masculinos vão encontrar os gametas femininos lá no gametófito feminino que está na flor, que está no ovário, que está no óvulo, desculpe. Entendeu? E esse encontro está ocorrendo dentro do pistilo, da flor, independente da água do meio. Entendeu a ideia? Então, quer dizer, quem permitiu a independência total em relação à água do meio para a fecundação nas gímeno e anjo? Qual é a alternativa correta? Tubo polínico. O grão de pólen cai na estrutura feminina, cresce, certo? Formando um tubo. Dentro desse tubo você tem um núcleo que vai funcionar como um gameta, vai se fundir ao núcleo feminino, formar o zigotinho. Acabou, fecundação. Então, quer dizer, isso aconteceu dentro da flor ou dentro do estróbilo, independente da água do meio, se está chovendo, se não está. Você entendeu? Então, isso permitiu o quê? Um aumento na distribuição geográfica absurdo de grande, absurdo. Entendeu, querido? Ficou claro a ideia? Então, vamos lá. Quem formou o grão de pólen? O esporo masculino, que é produto de meiose, que ocorreu aonde? Na antera. A antera é o esporângio, é a partezinha do estame. Acabou. O grão de pólen vai ser transportado pelo vento, insetos, aves ou morcegos. Na ângio, na gímeno, só pelo vento. Quando o grão de pólen cai na estrutura feminina, o que acontece? Ele cresce, ele forma uma estrutura alongada, chamada tubo polínico. E é o tubo polínico que vai permitir o quê? A fecundação independente da água do meio. Tudo bem até aí ou não? Vamos lá. Tudo bem até aí? Vamos lá, queridos. Fala, David, pode falar. Professor, o processo eu entendi e tal, só que eu acho que eu tô com uma dúvida em relação a algum conceito. É que aí no slide tá escrito germinação do pólen, mas, tipo, germinação não é só para esporo? Ou eu entendi errado? A germinação, ela envolve crescimento, entendeu? A germinação, ela envolve sempre crescimento e desenvolvimento. Então, não esquenta a cabeça com isso, né? Então, quando você fala em crescimento e desenvolvimento, são processos que podem ser entendidos como constituintes da germinação. Porque quando a gente fala em pólen e tubo polínico, né? Na verdade, são dois momentos da mesma estrutura. Qual é a estrutura? É o gametófito masculino. Então, tem vestibular que fala assim, gametófito masculino jovem. Quem é? É o grão de pólen. Gametófito masculino adulto. Quem é? É o tubo polínico. E o que aconteceu, né? Do jovem para o adulto? Ele germinou, ele cresceu, ele desenvolveu. Entendeu? Então, não fique preocupado com isso, não. Tá? Certo? Agora, é importante você saber que o esporo originou, né, o grão de pólen por germinação. Aí é legal falar, por germinação. Então, quer dizer, ele germina independente de fecundação, tá certo? Sozinho, beleza? E aí a germinação envolve o quê? O crescimento e desenvolvimento, divisão celular, tá bom? Tudo bem? Ótimo. Agora, enquanto isso, o que está acontecendo
na parte feminina. Então, vamos lá. A parte feminina é esta aqui, vamos com calma. Ó, a parte feminina é esta. Vocês vão perceber na hora que as questões são mais simples, entendeu? Então, não fique preocupado. As questões são mais simples, tá bom? Tá? Então, olha o que nós temos aqui, querido. Ó, isso aqui, olha para mim aqui, por favor. Ó, isso aqui, ó, essa garrafinha, ela chama pistilo, tá ok? Pistilo, tá? O pistilo é como se fosse uma folha dobrada. Ó, imagina aqui, né? Uma folha. Uma folhinha dobrada. Certo? Uma folha dobrada. Tá? Então, é um tubo. É um tubão. Tá? A abertura dessa folha, queridos, a abertura dessa folha chama estigma. Então, o pólen vai ser abandonado, vai ser largado aí, no estigma. Então, vamos melhorar a definição. O que é polinização no caso da angiosperma? Vamos lá. É o transporte do grão de pólen da antera até o estigma. Acabou. Nem preciso falar que a antera é masculina e não preciso falar que o estigma é feminino. Você entendeu? Então, a polinização é o transporte do grão de pólen da antera até o estigma. Da mesma flor ou de flores diferentes. Ponto final. Isso pode ocorrer pelo vento, por insetos, por aves e morcegos. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Volta para o desenho aqui, por favor. Ó, como eu falei para vocês, queridos, né? Então, o que acontece? Essa folha, né? Ó, ela tem uma abertura, tá? Ela tem o quê? Um tubo, né? Um tubo aqui, e ela tem uma base, certo? Ela tem uma base. Esse tubo aqui, ó, chama estilete, tá? Então, o que que nós vamos ter? Vamos lá. O grão de pólen cai no estigma e cresce pelo estilete. Então, quer dizer, quando eu falo cresce pelo estilete, quem é que está se desenvolvendo aqui pelo estilete? Vamos lá, queridos. O tubo polínico. Tudo bem? Legal. Então, ótimo. A base do pistilo, ela é dilatada. A base do pistilo é dilatada. Muito bem. Quem é que está na base do pistilo? O óvulo. O óvulo. Então, vamos lá. O óvulo, ele está presente na gimnosperma? Está. O que é o óvulo? Lembra que eu falei? Na planta, o óvulo é diploide e ele é o esporângio feminino. É ele que vai produzir o quê? O esporo feminino, que vai germinar dentro dele mesmo e produzir o gametófito feminino. Tudo bem? Legal. No caso da angiosperma, o óvulo tem um envoltório ao redor dele. No caso da ângio, como é que chama esse envoltório? Ovário. Aí você consegue fazer uma relação com quem? Com o animal. Porque o animal tem o quê? O óvulo dentro do ovário. Só que o animal tem um óvulo haploide dentro de um ovário diploide. Na planta existe um óvulo diploide dentro de um ovário que também diploide. Tudo bem? Certo? Legal. Ótimo. A gimnosperma tem ovário? Vamos lá, anotem isso aí. A gimnosperma tem ovário? Não, não tem. Então, quer dizer, a gimnosperma tem óvulo, mas não ovário. A angiosperma tem óvulo e ovário. Muito bem. Ambas produzem sementes. Tudo bem? Então, quer dizer, a fecundação que ocorre dentro do óvulo, certo? Dentro do óvulo, não no óvulo, entendeu? Não é o óvulo que é fecundado, mas a fecundação que ocorre lá dentro do óvulo produz semente. A semente, no caso da gimno,
é nua, não tem nada ao redor dela. Porque lá não existe ovário. Agora, na ângio, você tem uma semente que tem um envoltório ao redor. Como é que chama esse envoltório ao redor da semente? Fruto. Beleza? Então, vamos lá. Óvulo fecundado origina semente. Ovário desenvolvido origina o quê? Fruto. Então, eu vou ter fruto só na angiosperma, na gimnosperma não. Por quê? Porque a flor, ela tem uma estrutura diferenciada a mais, que é o ovário. Tudo bem? Ficou claro até aí? Então, isso é importante. Qual a estrutura do esporo feminino que provém do óvulo? O óvulo, né, é o esporângio, né, Bia? E é ele que vai sofrer meiose e vai produzir o esporo feminino, que é o megásporo. Então, vamos voltar. Então, aqui, ó, você tem o pistilo. A entrada do pistilo chama estigma. Você tem um tubo chamado estilete, uma dilatação. Na base, né, nessa dilatação, nós temos o óvulo no interior de um ovário, mas é tudo diploide. Tudo bem? Muito bem. O que acontece dentro do óvulo? Vamos lá. Dentro do óvulo, esquece esses nomes. O óvulo é um esporângio, esse nome é importante. É um esporângio feminino, mega esporângio. Vai ocorrer o que dentro do óvulo? Meiose. Olá, queridos. Meiose. A meiose vai produzir o quê? Um esporo feminino. Tá aqui, ó. Esporo feminino. Esse esporo feminino, preste atenção agora, por favor. Vamos lá. Preste atenção, por favor. Ó, esse esporo feminino é uma celulinha, certo? Ah, mas por meiose formam-se 4, as outras 3 degeneram. Fica uma só. Esse esporo feminino, preste atenção, por favor, ele vai sofrer 3 mitoses. Então, uma célula sofre uma mitose, 2. 2 células sofrem mitose, 4. 4 células sofrem mitose, 8. Tudo isso dentro de um saquinho, que é uma célula gigante, que está onde? Dentro do óvulo. Então, de novo, vamos lá. O óvulo é diploide, certo? Ele produz uma célula haploide dentro dele. Essa célula haploide sofre 3 mitoses, 2, 4, 8 células. Essas células, todas haploides, se arranjam dentro do óvulo, que é diploide. Então, olha aqui. Tudo isso chama saco embrionário. Então, você vai ter 3 celulinhas num polo, 3 celulinhas no outro polo e 2 celulinhas no meio. Dessas células todas, o que você precisa saber? O nome do gameta feminino. O gameta feminino, ele está aqui na abertura, de frente para a abertura do óvulo, que é a oosfera, que você já ouviu falar. Entendeu? E as 2 celulinhas do meio recebem o nome de núcleos polares. Para você ver como o biólogo é xarope, né? Certo? Os polos não seriam aqui, ó, aqui, né? Nessa parte aqui e nessa parte aqui, os polos. Se isso aqui é arredondado, né? Os polos seriam aqui e aqui, concorda? E se tem 2 células no meio, eles chamam de núcleos polares, pô, aqui seria o quê? Muito mais razoável chamar de equador, mediano, né? Alguma coisa assim. Mas não, eles chamam de núcleos polares. Você vê como os caras, né, não têm cérebro de tanta maconha que eles fumam, né? Impressionante. Então, tudo bem? Então, vamos lá. Ficou claro? Então, queridos, voltando. O óvulo é diploide. E dentro do óvulo eu vou ter uma estrutura haploide chamada saco embrionário, que tem 8 células, tá? 3, 3 e 2, certo? Essas 2 do meio, núcleos polares. A do meio aqui, na entrada do óvulo, como é que eu vou chamar? Oosfera, que é o gametinha feminino. Tudo bem?
Isso, Bia. O saco embrionário é o gametófito. Por quê? Porque ele se originou a partir do esporo. Então, ele é o gametófito. Mas é o gametófito o quê? Feminino. Então, dentro do pistilo, dentro do óvulo, o esporo feminino, ele se desenvolveu e formou o saco embrionário, que é o gametófito feminino, com 8 células, 3, 3 e 2. Núcleos polares e a oosfera aqui. Acabou. Certo? Ao mesmo tempo, o grão de pólen, que é o gametófito jovem, masculino, está se desenvolvendo, formando o tubo polínico, certo? E crescendo, procurando quem? A oosfera. Essa atração química, certo? Chama quimiotropismo. Nós vamos ver para frente, tá bom? Pode falar, David. Professor, essa abertura do pistilo, o estigma, ela fica aberta assim, tipo, o tempo inteiro ou tem um mecanismo que fecha? Ou algo assim do tipo? É uma folha dobrada. Mas aí não tem problema, sei lá, tipo, O problema algum é grão de que pólen. pode cair o que for aí. Vai cair pólen de outras espécies, entendeu? Vai cair pólen da mesma espécie, vai cair um monte de coisa. Tudo vai depender do quê? Se a estrutura feminina está madura ou não, entendeu? Certo? Se ela estiver madura, você vai ter o quê? A possibilidade de uma fecundação. Se ela não estiver madura, tanto faz, né? Então não tem aberturinha que fecha, não tem estruturinha que fecha, tá bom? Não tem. Fica Mas tranquilo. peraí, então, tipo, pode ocorrer fecundação de, tipo, sei lá, um grão de pólen de outra espécie, sei lá, Não. acabar por. Não, porque esse isolamento reprodutivo que vocês viram com o castilho, né, está associado com o quê? Com o cariótipo, né, com a quantidade de cromossomos, tipo de cromossomos, certo? Posição do centrômero, né, com os genes. Então, quer dizer, para que você possa ter fecundação, tem que haver uma viabilidade genética, entendeu? Então, não basta só ter a polinização. Tá? Ele até pode crescer e chegar lá na nosfera, mas por conta dessa inviabilidade genética não acontece, tá bom? Então fica tranquilo, a natureza não é tão bagunçada quanto a gente imagina, é o contrário, né? O que a gente faz, o homem, sim, é que é bagunçado, a natureza, muito menos do que a gente imagina. Tudo bem? Certo? Então, o saco embrionário é o que, queridos? Gametófito feminino. É nele que existe o gameta feminino. É nele que vai ocorrer o quê? A fecundação, independente da água ambiental. Tudo dentro do quê? Da flor. Tudo dentro do pistilo. E no pistilo, dentro do óvulo. O saco embrionário está lá dentro do óvulo. O saco embrionário é haploide, o óvulo é diploide. Tudo bem ou não? Tranquilo? Muito bem. Então, já vimos isso, né? Então, olha aqui, queridão. O que está acontecendo? As bolinhas azuis aqui representam o quê? O grão de pólen. Isso aqui representa o quê? O crescimento do tubo polínico. Olha lá que legal. E ele vai crescer até a abertura do óvulo. Chegando aqui na abertura do óvulo, o que acontece? A célula do meio é a oosfera. Então, aqui nós vamos ter o que a gente chama de dupla fecundação. Então, atenção aqui agora. Olha aqui. No tubo polínico, existe 2 núcleos espermáticos, tá bom? 2 núcleos espermáticos. Olha o nome, espermático, associado com semente, tá? 2 núcleos espermáticos. O núcleo vegetativo, que faz ele crescer, e os núcleos espermáticos são importantes na reprodução. Então, vamos lá. O que acontece aqui? O primeiro núcleo espermático, tá? Vai fecundar o quê, gente? O primeiro, né? Na verdade, ninguém vai pedir isso com esse detalhe, tá certo? Mas o primeiro núcleo espermático vai fecundar a oosfera e o segundo vai fecundar os núcleos polares. Então, a angiosperma, ela tem o que a gente chama de dupla fecundação. O núcleo espermático que fecunda a oosfera, ele dá origem ao quê? Ao zigoto. O zigoto vai originar o embrião,
O núcleo que fecunda os núcleos polares vai formar o núcleo triploide, 3N. Esse núcleo ele vai se desenvolver, vai sofrer divisões e vai formar o endosperma, o lanche, que vai alimentar o embrião no início do seu crescimento, enquanto ele não é capaz de quê? De fazer a fotossíntese. Entendeu a ideia? Então vamos lá. Dentro do óvulo, o que eu tenho? O saco embrionário com a osfera e os núcleos polares. O grão de pólen é o gametófito masculino, enquanto o saco embrionário é feminino. Ele cresce, tá? Ele cresce e vai permitir o quê? A fecundação. 2 núcleos espermáticos. Um fecunda os núcleos polares, forma o núcleo 3N, outro fecunda a osfera, forma o núcleo 2N. O que forma o núcleo 3N vai dar origem a endosperma, a reserva nutritiva da semente. O que origina o núcleo 2N vai formar o quê? O zigoto, o embrião. Então, ocorreu o quê? Dentro do óvulo, fecundação dupla. Ela originou o quê? A semente. Beleza? Então, óvulo, fecundação no óvulo, tá certo? Né? Fecundação que ocorreu dentro do óvulo origina a semente. Por isso que gímeno também tem semente. Só que a fecundação na gímeno não é dupla, é uma fecundação simples. O grão de pólen cai, né? Forma o tubo polínico, núcleo espermático, fecunda a osfera. Acabou. É simples, entendeu? Certo? Por isso que a semente, por exemplo, de angiosperma é mais calórica. Por isso que um arroz é mais calórico do que um pinhão. O endosperma do pinhão é haploide. O endosperma do arroz é triploide. Quem come muitas sementes, por exemplo, está ingerindo o quê, gente? Vamos lá. É que as sementes têm casca, né? E a casca é difícil de digerir. Mas como a gente não come, de modo geral, muita coisa integral, né? A gente come o quê? Semente sem casca. E aí nós estamos ingerindo uma carga calórica enorme, muito grande. Tá bom? Certo? Então essa é a ideia. Depois que ocorre a fecundação, certo? Este envoltório do óvulo, que é o ovário, ele se espessa, ele acumula reserva, ele pode crescer, entendeu? E aí ele vai originar quem? O fruto. Então, o fruto, ele se origina do desenvolvimento, do crescimento do ovário, que ocorre quando? Após a fecundação. Você entendeu? Então, qual a sequência dos processos? Vamos lá. Primeiro, você vai ter polinização. Polinizou? Legal. Fecundou. Fecundou, ovário cresce e forma fruto. Tá bom? Aí você vai falar assim para mim, mas não dá para formar fruto sem semente? Dá. Isso é normal em algumas espécies, né? Frequente, tá bom? E para o homem, ele consegue isso com aplicação de hormônios, por exemplo. Vamos falar disso, tá bom? Certo? Ficou claro a ideia? E o fruto é extremamente importante, por quê? Então, vamos lá. Vamos ver, então, tem que ficar claro isso para vocês. Aqui, ó, dentro do óvulo, olha para o desenho, por favor. Dentro do óvulo, você tem o saco embrionário, o óvulo é diploide, o saco embrionário em marronzinho aqui é haploide, 8 celulinhas, o grão de pólen cresce por aqui, ó, tubo polínico, um núcleo espermático fecunda a osfera, o outro os núcleos polares. Vou ter o quê? Diploide, aqui, ó, embrião, e vou ter o quê? Triploide, aqui, ó, endosperma, tá? Certo? Então, a fecundação que ocorreu no óvulo originou a semente, tá bom? E depois que ocorre, né, a fecundação, as paredes do ovário crescem, acumulam reservas, por exemplo, nos frutos carnosos, nos frutos secos não, tá certo? Mas o grande objetivo do fruto sempre é o quê? A dispersão da semente. Dispersão. Esse é o grande lance. Então, quer dizer, ou o fruto abre e permite que a semente caia, né? Certo? Ou ele é comido
e aí ele vai ser transportado pelo animal. Nesse caso, eu falo em cooria, zoocoria, anemocoria, hidrocoria, entendeu? Certo? Porque é dispersão da semente, tá? Filia é polinização, coria é dispersão da semente. A casca do fruto vou chamar de epicarpo, né? A parte mediana interna do fruto vou chamar de mesocarpo e a parte ao redor da semente vou chamar de endocarpo. Endosperma é reserva energética? Sim, André. O zigoto já é a própria semente? Não, o zigoto vai originar o embrião. A semente é o conjunto da casca, do endosperma e do zigoto, ou embrião. A semente é o conjunto, tá? Então, é esse slide aqui, André. Ó, envoltório, endosperma e embrião. Isto aqui é a semente, tá? Que foi originada a partir da fecundação que ocorreu no óvulo, tá bom? Ficou claro? E aí a gente tem uma diversidade enorme, né, de frutos. Frutos com muitas sementes, frutos carnosos, frutos secos, frutos que abrem para dispersar sementes, frutos que não abrem, tá certo? Né? Isso tem caído menos, cada vez mais, né? Tá bom? Essa é a ideia, tá? E quando é que a gente fala em pseudofruto, em fruto falso? Quando a parte que a gente come não veio do ovário. Então, por exemplo, na maçã, o fruto, né, que a gente come, o fruto, né, verdadeiro, é isso que está ao redor da semente. O que a gente come, na verdade, é uma outra parte da flor. É a parte da base aqui, o receptáculo floral, onde estão todos os verticilos florais, entendeu? Certo? No caso, por exemplo, do caju, né, o fruto é a castanha aqui, né? O que a gente come, a parte suculenta, é o pedúnculo da flor. Então, qual é o conceito que eu tenho que levar? Pseudofruto é aquele fruto no qual a parte comestível não é desenvolvida a partir do ovário, mas sim de outra parte da flor, tá bom? Certo? E aí dois outros conceitos, né? O fruto múltiplo, quando você tem uma única base ou receptáculo com vários frutinhos, que é o caso do morango, né? E o composto, quando você tem o quê? Várias flores juntas, que dão origem a vários frutos juntos. O principal exemplo é o abacaxi, né? Você tem um eixo aqui, né? No caso do abacaxi, e várias flores. Cada cilindrinho daquele ali é um fruto. Todos eles se reuniram, formando o quê? Um fruto composto. Tá bom? A dispersão, como eu falei, é a coria, aqui pelo vento, a nemo, aqui pela água, hidro, aqui por animais, zoocoria. Tá bom? Certo? Isso aqui nós vamos ver depois, tá bom? Muito bem, queridos. É isso que eu tinha para falar para vocês. Por favor, né? Se vocês precisarem de um texto extra para entender um pouco melhor, me peçam que eu mando, tá bom? Sem problema nenhum, tá? Façam os exercícios, por favor, e as dúvidas entrem em contato. Tá bom, queridos? Certo? Obrigado, gente. Beijo para vocês. Se cuidem. Boas aulas, bom final de semana, tá bom? Bye. Beleza, tchau, tchau, professor. Obrigado e até semana que vem. Valeu. Bom final de semana. Você também. Valeu, Diego. Tchau, tchau.